Agora, efetivamente, boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Uma leitura para nós nos harmonizarmos. Ainda hoje, do livro Pai, Perdoa-lhes, ditado por irmão José, psicografado por Carlos Bacelli. Ainda hoje, é inegável que o homem encarnado ainda não possui espiritualidade bastante para viver apenas dedicando-se aos assuntos do espírito. Não obstante, a pretexto das limitações que revela, não deve continuar fazendo concessões à vida imediatista, chafurdando-se no erro. Sem determinação e coragem, não há quem consiga romper com o passado, caminhando em direção ao futuro. Por ser lento e gradativo, não deixes, pois ainda hoje, de dar início ao teu processo de redenção espiritual. Opõe-te às tuas tendências de natureza inferior. E nem que seja por um minuto, a cada dia, resiste aos apelos e sugestões negativas que te emergem das profundezas. Ainda hoje, começa a emancipar-te do domínio opressor da vida material. E amanhã, o que agora tantas lágrimas te custa, haverá de te ser motivo de indefinível alegria ao coração. Então, assim, convido os irmãos, as irmãs, para que juntos com os irmãos desencarnados que aqui estão conosco, chegaram aqui desde cedo, preparando o ambiente para nos receberam de uma forma desapercebida por nós, ali na porta, talvez desde lá do portão, nos conduziram a que sentássemos aqui e nos preparássemos para esse momento que, através de uma oração, como espíritos que somos, entrarmos em sintonia com esses amigos queridos e possamos receber aqui nessa noite o alimento espiritual, a luz que tanto necessitamos para clarear nossas consciências e possamos receber também a instrução para instruir as nossas consciências e, iluminados, esclarecidos, possamos, como diz a leitura, ainda hoje, darmos um passo adiante na busca da ascensão espiritual. Os amigos benfeitores desta casa possam amparar o nosso irmão André, o ceareiro da noite, ele possa colocar as suas ideias, os seus esclarecimentos para todos nós. Que assim seja. Então, nosso irmão André. Então, mais uma vez, boa noite a todos desencarnados que vieram. Boa noite. E boa noite a todos encarnados que aqui estão na noite de hoje. Uma noite não tão fria assim, uma noite agradável, né? Para que a gente possa conversar um pouco. Não faço palestra, já faz algum tempo que eu falo, né? A gente só conversa sobre um tema que nos acompanha há muitos e muitos milênios. Não só a nós, mas como outras culturas, outros povos também, com as leituras que a gente fez e faz. Né? Quem de nós não perguntou, ou se perguntou alguma vez, algum dia, ou alguma noite também, as noites mal dormidas, que a gente fica questionando, da onde que eu vim? Nunca ninguém perguntou? Todo mundo sabe de onde que veio, né? Então, um pouco sobre esse tema que a gente vai conversar. A gente vai pegar um pouco a gente não vai se aprofundar no tema, lógico, né? A gente vai pegar um pouco da ciência, o que a ciência nos diz, o que outras culturas, outros povos pensaram. O primeiro povo que a gente
pesquisou alguma coisa, é sobre o Antigo Egito, principalmente sobre esse nosso irmão. Ele era bastante conhecido e é ainda em várias, não digo religiões, mas ele é bastante estudado em vários segmentos da nossa sociedade. Ele viveu em torno de 1500 a 2500 anos antes de Cristo, mais ou menos nessa época, provavelmente em 1330, mais ou menos. A grande parte da obra dele foi perdida. Mas o que nos chama a atenção é essa frase que nos chega até hoje. A pedra se converte em planta, a planta em animal, o animal em homem, o homem em espírito, o espírito em Deus, né? Algumas obras dele, desse nosso querido irmão, chegaram até nós. O nosso tema de hoje é criacionismo, evolucionismo ou espiritismo, né? A gente vai ver cada uma dessas teorias e vamos ver qual delas serve para nós. A gente vê aqui que o nosso irmão, nossos irmãos nessa época que conviviam, e os discípulos desse nosso irmão, eles eram evolucionistas, né? Na Grécia Antiga, não vamos citar todos os filósofos, só alguns, né? Que só dois a gente vai citar na noite de hoje, que também pensaram um pouco, procuraram conceitos e procuraram estudar da onde e como funciona a nossa vida aqui na Terra. O primeiro que eu peguei foi Anaximandro, né? Ele era matemático, astrônomo, como todos os filósofos. Ele era pré-socrático, ele viveu antes de Sócrates, estudou também antes de Sócrates. E Sócrates, nós temos que ter em mente que ele divide a história do pensamento. Por isso a gente chama os que viveram antes de Sócrates, ou a filosofia, de pré-socrático. Ele viveu bastante tempo antes de Sócrates. E a sua ideia principal, né, em todo o seu estudo é que o Sol faz surgirem as criaturas da estrutura simples na água e depois migram para a Terra, adquirem estrutura mais complexa, né? E se parece muito com o que ele o que ele ensinava na época, 1610 antes de Sócrates, antes de Cristo, peço desculpas, né? Mais ou menos bem parecido com o que a gente aprende nas teorias evolucionistas. Outro irmão da Grécia Antiga é Empédocles, né? Ele também foi um pensador pré-socrático, e a ideia dele, ele nos diz que a origem das coisas não é sobrenatural, elas surgiram através das evoluções, da evolução, né? Bastante interessante, bem parecida com a ideia que nós temos hoje da evolução. É conhecido por ser o criador da teoria cosmogênica dos quatro elementos clássicos. Isso quer dizer que, para ele, e essa ideia, principalmente na Idade Média, era bastante estudada. Os quatro elementos clássicos são terra, ar, fogo e água. Ele diz que todos os seres possuem algo, uma parte disso. Outra, a cultura chinesa, principalmente esse filósofo chinês
ele viveu no século IV a.C., né, taoísta, especulavam que as espécies teriam desenvolvido atributos diferentes em resposta a ambientes diferentes. Seres humanos, a natureza e o céu eram vistos como estado em constante transformação. Assim também eram vistos os seres vivos. Eles estavam sempre em constante transformação. A próxima cultura que a gente viu alguma coisa rapidinho, é sobre o hinduísmo. E o que nos chama bastante atenção é esse ensinamento que remonta a milhares de anos antes, né? Nós sabemos que é uma das culturas mais antigas que nós temos notícias, uma das, né? Nós temos algumas escritas de 5.000 anos antes de Cristo, que é a escrita sânscrita. E nessa cultura, o que nós temos que levar em conta aqui também, que a cultura hinduísta é formada por várias culturas, vários povos. A gente não pode dizer, não, o hinduísmo pensava assim, não. Tem um segmento do hinduísmo que pensa dessa forma. A alma dorme na pedra, sonha na planta, agita-se no animal e desperta no homem. Isso é uma frase que vem do hinduísmo. Alguns irmãos vão dizer, não, mas isso é uma frase espírita. Né? E nós encontramos isso no hinduísmo, né? No livro que a gente está estudando, no Zimmermann. Né? E a outra frase dos chineses também. Então, e a gente encontra essa frase no Espiritismo, mas não tem nenhuma fonte da onde que foi tirada essa frase. Né? Aqui não, aqui ele dá da onde que foi tirada. A gente encontra ela no Leon Denis. Leon Denis. Só que tem um detalhe nessa frase. O Leon Denis não fala que a alma dorme na pedra. E todos os segmentos espírita colocam que o Leon Denis diz que a alma dorme na pedra. Mas no livro que o problema do ser destinador, ele fala, ele começa a partir do vegetal no livro dele. Mas realmente a frase ele trouxe lá de trás. Sim, é isso que a gente está tentando Nada mostrar. Nada se cria. Se copia. Só a única que ele não colocou fonte, né? E isso a gente, né? Bem, cada um. Na Idade Média, eu vou passar rapidinho, nós todos temos conhecimento da Idade Média, da Idade das Trevas, né? O pensamento era Deus, e embaixo o inferno, em cima céu, embaixo inferno, né? E os seres, Deus criou todos os seres, criou o cavalo, ele sempre foi cavalo, criou, né, todos os seres vivos e todos os vegetais sempre foram daquela forma, nunca se modificaram, sempre continuaram daquela forma. Né? E essa ideia, eles trouxeram, principalmente Tomás de Aquino e Santo Agostinho, eles trouxeram da filosofia platônica, de Platão e de Aristóteles, que criaram o fixismo que a gente vai ver logo em seguida. Então, a história do evolucionismo. A gente começa com o fixismo, que começou na Grécia Antiga, principalmente com Aristóteles e Platão, que defendiam a ideia de que os seres são imutáveis. Eles foram criados e daí para frente eles sempre foram da mesma forma. No momento que eles foram criados por Deus ou por um ente superior, a partir dali sempre continuaram da mesma forma, o que muda um pouco depois com Charles Darwin, né, o Alfred Russell, ele é espírita, ele que iniciou o estudo do evolucionismo e, em determinado momento, ele passou todo o estudo dele para Charles Darwin, que continuou os estudos e ele ficou só estudando
principalmente a escrita direta no Espiritismo. Aqui não tem muita... Esse aqui é um quadro que representa o fictício. A bactéria sempre foi bactéria, desde o início da criação. O fungo sempre foi fungo, da mesma forma que ele foi criado. O animal, da mesma forma, né? O criacionismo a gente vê principalmente nas religiões, e principalmente na religião católica ou nas religiões reformadas. Aí a religião católica hoje ela não é tão acirrada nesse tema. A gente vê bastante o pessoal assim mais eu digo mais, eles defendem muito o criacionismo, são segmentos das igrejas reformadas, principalmente nos Estados Unidos. Aqui a gente não vê tanto assim, mas lá o criacionismo é bastante forte, tem bastante escolas que ele é ensinado e nada mais que isso é aceito, né, pelas educadoras, né? Aqui nós temos uma imagem do evolucionismo. Temos aqui do lado uma imagem do evolucionismo, né, que foram criar... A evolução começa nos seres unicelulares e vão evoluindo até os seres mais complexos. Essas mudanças podem ser vistas, por exemplo, em fósseis de organismos que hoje são encontrados na Terra, mas que já possuem grande semelhança com organismos atuais, principalmente os paleontólogos que pesquisam essa área. O primeiro evolucionista foi esse nosso irmão, Lamarck. Ele viveu 1774, 1829. A gente trouxe esse nosso irmão e Darwin, porque a gente vê bastante irmãos fazendo confusão, misturam, né, Lamarck com o Darwin. Lamarck, ele tem uma teoria, é o pioneiro da teoria da evolução biológica, né? As principais leis da adaptação ao meio. Eu fui criado e vou me adaptando ao meio que eu me encontro. Lei do uso e desuso. No momento que, por exemplo, a girafa ela não usa, não há necessidade de levantar o pescoço para se alimentar, ela não vai desenvolver um pescoço maior, né? E essas heranças que eu vou adquirindo, eu vou transmitindo para os meus descendentes. Ele não explica a nossa origem, ele parte das células, unicelulares, né? Das células unicelulares, e dali adiante. Nenhum evolucionista explica da onde, eles só explicam nossa evolução. Acontecem as mudanças ambientais, eu necessito de uma adaptação para viver nesse ambiente, e daí surgem as modificações nos indivíduos. O meio provoca as mudanças dirigidas nos indivíduos visando a adaptação. Depois surge, 1809, bastante tempo depois, surge Charles Darwin. A gente já falou um pouco dele, e ele formulou a teoria da evolução das espécies, e a obra dele é A Origem das Espécies, até hoje estudada. Aqui temos as leis de Darwin. Cada geração morre grande número de indivíduos, muitos deles sem deixar descendentes. Os indivíduos que sobrevivem, se reproduzem, são os indivíduos adaptados, é a famosa seleção natural. Eu vou passar rapidinho. Aqui nós temos
o que cada... para a gente não fazer confusão, né, na hora de a gente falar sobre evolucionismo ou sobre evolução. A primeira figura ali, a primeira linha é Lamarck e o segundo é Darwin, né? A primeira, a gente vê que as girafas, elas se alimentando e necessitam, e conforme elas vão se alimentando, o alimento fica cada vez mais alto. E elas vão se adaptando com o passar do tempo, os pescoços ficam mais compridos para que elas possam se alimentar. E Darwin diz que não, que é uma seleção natural, que o ambiente vai selecionando os indivíduos. Os mais adaptados vão passar os genes para os próximos e os que não tiverem adaptados, eles, infelizmente, o ambiente os elimina. Essas seriam as principais teorias evolucionistas que nós temos, nos mostrando como é que nós evoluímos, mas não nos mostram a nossa origem, de onde que nós viemos, né? Lamarck é o ambiente causa das transformações, e em Darwin o ambiente seleciona as transformações. Então são ideias um pouco diferentes uma das outras. Em 1927 nascia na Bahia, mais precisamente em Feira de Santana, um irmão nosso, né, bastante conhecido no espiritismo. Hoje ele é um expoente em palestras, né, não é um André. E ele passa, na sua infância, ele passa bastante dificuldades, principalmente quando o irmão dele, o mais velho, desencarna, ele passa um período bastante longo paralítico. E procurando médicos e ajuda médica, eles não conseguem achar o problema que esse nosso irmão adquiriu, né? Ele ainda era jovem, e assim eles passam, aí uma vizinha fala que havia uma médium na cidade onde ele morava, que ela fazia determinadas curas. E a família resolveu levá-lo até essa médium, e essa médium, né, constatou que era uma obsessão que estava com esse nosso querido irmão, que era o irmão mais velho que estava obsediando esse nosso irmão. E dessa forma, ele, depois de feito a desobsessão, com algum tempo, ele começou a andar novamente, né, normalmente. E ele foi crescendo e na sua juventude, ele via irmãos que já haviam partido, irmãos desencarnados. Ele sabia que eram desencarnados e muitos conviveram com ele, ou ele os conheciam, eram familiares, eram vizinhos, ou eram da mesma cidade, e ele sabia que já haviam desencarnado. E ele os via e contava para a mãe dele: mãe, eu vi fulano de tal hoje. A mãe pegava, no início, pegava ele, levava para o padre dava lá uma benzedura, mandava rezar 20 Pai Nosso, 50 Ave Maria, e a mãe, ainda para ajudar ele, colocava ele na frente do... Hoje não se usa mais, mas tinha um altarzinho, remangava as calças dele, colocava uns grãos de milho e mandava ele ajoelhar naqueles grãos de milho e rezar essas 50 Pai Nossos e essas Ave Marias. E ele descobriu com o tempo que, não contando para a mãe, isso não acontecia, né? Então ele ficava quieto, ele ficava com ele. Assim ele viu o obsessor dele, com 10 anos de idade, mais ou menos, 10, 12 anos de idade, o obsessor, um dos obsessores, o mais cruel, se apresentou para ele e disse: olha,
eu vou te eliminar. No decorrer do tempo, eu vou te matar. Aí o tempo passou e o tempo foi passando. E ele também, além do obsessor, ele via os mentores, via outros irmãos. Né? Não era assim, só via coisa ruim, não. Via também, né? Coisas mais agradáveis. E chegou aos 16 anos, ele deitado na cama, ele começou a conversar com um mentor, na época era um mentor. Começou a conversar com o mentor dele. E na conversa, eles conversando e tal, e num determinado momento dessa conversa, o mentor disse para esse nosso irmão: seria bom que tu fosses espírita, né? E nosso irmão, quem será que é o nosso irmão? De quem eu estou falando? Oi? O Divaldo. O Dico era conhecido na família. Né? E Divaldo ficou, né? Disse, e ser espírita. E ele deu assim uma parada, disse, tá, mas por onde eu começo? Aí o mentor dele disse, olha, pelo começo. Aí Divaldo ficou com essas respostas, ele ficou um pouco chocado, aí perguntou, ficou, né? Diz, mas onde que é o começo do espiritismo? Aí o mentor disse, o começo do espiritismo é o livro dos espíritos. E seria bom tu ler esse livro. E não só ler, como estudar. Aí no outro dia ele foi para o centro, ele sabia uma livraria onde era mais barato, e lá ele conseguiu comprar o livro já de segunda, né, usado, e levou para casa. Chegou de noite, ele começou a ler. No outro dia começou a ler, 3, 4 dias. Foi no 5º dia, estava o livro na cabeceira e ele deitado esperando o mentor. O mentor chegou, né? Aí conversaram e tal. E aí Divaldo disse, olha, já li o livro dos Espíritos, o que é que eu faço agora? Ler de novo. Né? No comprar o livro, ele olhou o livro grosso, aí vocês podem ver uma letra bem pequenininha, aí ele ficou meio assustado. E na segunda leitura, ele já deu uma leitura mais caprichada, já leu quase todo o livro, demorou quase um mês de leitura, aí colocou o livro na cabeceira, veio o mentor novamente. E aí conversaram, aí Divaldo disse, olha, já li o livro, o que eu faço agora? Agora, leia de novo e estude o livro. E Divaldo assim o fez na terceira vez. E até hoje ele está estudando o livro dos Espíritos. O mentor dele disse para ele, né, que mesmo estudando, não só lendo o livro dos Espíritos, não só ler o livro dos Espíritos, mas estudar o livro dos Espíritos, nós estudando o livro dos Espíritos durante 100 anos, nós não vamos compreender e entender tudo o que tem, os ensinamentos dos Espíritos superiores para nós. Imagine, né, nós aqui no 10, 20, 30 anos, nos achando mestre em Espiritismo. Assim, além disso, o mentor de Divaldo falou também que no livro dos Espíritos nós vamos encontrar as respostas para todos os nossos questionamentos. Né? E hoje a gente está vendo um pouco, eu falei um pouco sobre evolucionismo, criacionismo no início, sobre o que a ciência nos apresenta. E nessa partezinha final, o que será que o Espiritismo nos oferece sobre esse tema? Será que o livro dos Espíritos, que o mentor falou para Divaldo, que nós encontraríamos todas as respostas, será que tem alguma resposta para nós? Se a gente perguntar da onde que nós viemos,
Nós somos criados aqui na Terra ou nós viemos de outros orbes? Que silêncio. Será que tem resposta para essa pergunta? Da onde que nós viemos? Aqui tem que ficar bem claro que a gente divide espírito e corpo. Agora a gente está falando de espírito, né? Nós como espírito. Da onde será que nós viemos? Será que nós somos criados aqui? Tem a questão 607b, né? De onde vem nosso espírito? Esse período de humanização, a pergunta que Kardec formulou para os espíritos superiores, esse período de humanização começa sobre a Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Vejam bem, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, em geral, em mundos ainda mais inferiores. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta. E poderá acontecer que um espírito, desde seu começo humano, esteja apto a viver sobre a Terra. Este caso não é frequente, e seria antes uma exceção, né? Isto não é frequente um espírito ter começado sua jornada, um espírito humano ter começado sua jornada aqui na Terra. Correto? Então, Livro dos Espíritos, questão 607b. Qual a origem do nosso espírito? Como é que nós fomos criados? A gente viu na civilização lá do Egito, eles têm, né, começa na pedra, no hinduísmo começa na pedra, e o espiritismo, parte de onde o seu Ney deu uma colocação, do Leon Denis, parte do vegetal, né? As obras que a gente encontra, eles partem geralmente dos animais, né? A questão 611 do Livro dos Espíritos, a origem do espírito. Do momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser o espírito e entrar no período de humanidade, ele não tem mais relação com o seu estado primitivo. E não é mais alma dos animais, como a árvore não é mais semente, né? Então, quando eu atinjo um determinado grau, na minha evolução no reino animal, eu passo, segundo André Luiz, na obra Libertação, leiam, é muito boa essa obra, tem o capítulo 6, que ele fala aonde que esses espíritos vivem, né? Logo, os espíritos que saíram não são mais animais e passam a ser candidatos a serem espíritos humanos, e aí ele coloca um capítulo bem interessante, vale a pena ser lido. Eu não coloquei aqui, porque demorei, ia tomar muito tempo. E André Luiz, também no Mundo Maior, ele fala assim, ó, estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores, a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Ele reforça, ele é um intérprete de Allan Kardec. A origem da vida no nosso planeta, nos nossos corpos. Nós vimos aqui que Allan Kardec coloca que nós viemos de outro, como espíritos, nós viemos de outros orbes. E aqui chegando, nós temos que ter um corpo para nos servir de vestimenta, certo? Correto? Não tem como, né, eu vou chegar aqui e quais os corpos que eu poderia vestir aqui? Teriam alguns? Os séculos, aqui ele coloca
Essa passagem aqui é de Emmanuel, A Caminho da Luz, uma obra bastante interessante, né? Sobre a nossa caminhada como espíritos em evolução. E aqui eu tirei da Gênesis a hipótese sobre a origem do corpo humano, que é capítulo 11, item 15 da Gênesis, Allan Kardec. Bem pode dar-se que corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem a encarnar na Terra, sendo esta vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequada ao exercício de suas faculdades do que o corpo de qualquer outro animal. Em vez de fazer para o espírito um invólucro especial, ele teria achado um já pronto. Vestiu-se então da pele do macaco, desculpe, da pele, entre aspas, né, sem deixar de ser espírito humano. Como o homem, não raro, se reveste de pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Correto? Ele chegou aqui, não tinha outro corpo. Ele não. Nós chegamos aqui, né? Não tinha outro corpo à disposição. Nós utilizamos aquele que tinha à nossa disposição. Um pouco sobre o nosso orbe, né? A Caminho da Luz também. Emmanuel nos conta que quem formou nosso orbe foi Jesus. O orbe terrestre resultou da parte da matéria incandescente desprendida da nebulosa solar sob a direção de Jesus, seu governador espiritual e de seus prepostos divinos, em regime de cocriação com Deus. Então, aqui, peço desculpas, nós vimos as respostas, né, que o Espiritismo pode nos oferecer, vimos algumas respostas que a ciência pode nos oferecer. Claro que a ciência tem outras teorias ainda do Big Bang, e tem outras teorias que a gente não abordou aqui, mas a gente abordou só algumas, né? Quanto à Terra, também do Livro dos Espíritos, no começo tudo era causa, elementos, a questão 43, pouco a pouco as coisas tomam seu lugar, então apareceram seres vivos apropriados ao estado do globo. Na 45, eles estavam assim, onde que estavam os elementos para a formação da Terra? Foi o que Emmanuel nos colocou a caminho da luz, né? E qual o nosso destino? Nós vimos, a gente viu de onde que a gente veio, e qual o nosso destino? Nós estamos aqui na Terra por um determinado período de tempo. A gente teve em outro orbe, outros orbes, a gente não sabe, por determinado período de tempo. E daqui a gente vai, né, algum dia ou ficar ou vai ter que se mudar daqui também, né? Então, Allan Kardec, questão 540. Tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei da harmonia, da qual o vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Partimos do átomo primitivo e a nossa jornada, o nosso ponto de chegada é sermos espíritos perfeitos, né? Ou sermos arcanjos, segundo Allan Kardec. Então, criacionismo nos responde as perguntas, evolucionismo nos responde todas as perguntas, as nossas perguntas, os nossos questionamentos, ou o espiritismo tem respostas mais contundentes, mais lógicas e mais racionais. E cada um leve para suas casas, para seus lares,
e pense a respeito. Agradeço a oportunidade de poder ter tomado um pouco de do tempo das senhoras e senhores. Agradeço os ouvidos que me emprestaram na noite de hoje para me escutarem, né? E que possamos retornar aos nossos lares acompanhados de bons espíritos. O André vai falando, eu tenho o hábito de ir anotando, sempre eu levo para casa minhas reflexões. Acho que nós vamos começar a distribuir papelzinho e caneta para o povo também fazer anotação. Interessante, pessoal, como o André falou, e nós todos, olha a curiosidade, hoje eu conversava em casa, fazia uma palestra para minha mulher, né? Eu e a Esther, ela é obrigada a me ouvir, né? Que eu fico estudando e ela que é obrigada. E nós falávamos sobre esse assunto hoje, tá? E eu disse para ela que só existe uma fatalidade na nossa vida como espíritos. O André falou, é uma fatalidade que Deus propôs quando nos criou. Qual será? Um dia todos nós seremos anjos. O André acabou de falar o que eu estava comentando hoje em casa. Só uma correção. Arcanjos, diz... Arcanjos, né? Seremos espíritos puros, seremos crísticos também, né? E a música diz assim, tem que acreditar e tem que trabalhar. Né, André? Então, deixa o André refrescar a garganta e vamos agradecer o André pela a pesquisa que ele fez, né? Nos trouxe a visão das ciências, inclusive, como o André falou, nos Estados Unidos, em alguns estados, é obrigado as escolas a ensinarem, pasmem, o criacionismo. Sim. É lei. Os educadores não podem fugir dessa linha de raciocínio, o criacionismo, né? E a gente sabe que, como o André acabou de nos esclarecer, né, não dá de racionalizar essa ideia, né, esse princípio, né, André? Sim. Então, agradecer, André, pelo teu trabalho e vamos pedir para tu encerrar fazendo a prece para nós. Amado Mestre, queridos mentores da casa, nossos mentores, agradecemos a oportunidade, Pai amado, de aqui podemos estar nessa noite, nessa abençoada casa, para continuarmos a nossa caminhada evolutiva. Agradecemos, Pai, pelo amparo recebido pelos nossos mentores, pelos instrutores invisíveis que nos orientam, intuem no bem, para continuarmos com a nossa jornada. Agradecemos, Pai, podermos estar nessa abençoada casa e assim compartilharmos com todos que aqui estão o nosso sentimento. Agradecemos hoje e sempre. Que assim seja, Pai amado.